Cuidado com a autossabotagem. Quando você faz promessas a si mesmo e não consegue cumpri-las, você acaba perdendo a confiança em si mesmo e acaba se tornando um autossabotador. Cuidado, não faça promessas muito difíceis de serem cumpridas ou realizadas. É necessário que você haja com sabedoria. Cada passo de uma vez, um degrau de cada vez. Passos curtos e firmes. Você precisa ter a mente no céu e os pés no chão. Ora, se você deseja, por exemplo, passar um concurso público com uma concorrência muito grande, você deve começar estudando pelo menos 30 minutos por dia. Gradativamente você vai aumentando o tempo de estudos, acostumando o seu cérebro aos estudos. O cérebro precisa se adaptar, mas ele não se adaptará da noite para o dia. O cérebro precisa de tempo e muita disciplina. E você pode controlar a sua mente, você pode administrar os seus pensamentos, você pode governar a sua própria vida com a ajuda de Deus. Então, não prometa a si mesmo passar um concurso difícil com enorme concorrência. Prometa a si mesmo estudar todos os dias. Prometa para si mesmo estudar, aumentando o tempo de dedicação aos estudos gradativamente, lentamente. Como eu disse, um degrau de cada vez. Assim você conseguirá atingir os objetivos. Quando você faz promessas muito grandes a si mesmo, sonhos irrealizáveis, e depois você percebe que nada acontece, nada se cumpre, nada se realiza, enfim, aí você fica decepcionado, frustrado, você pode ficar recalcado, você fica com raiva, raiva de si mesmo, raiva das pessoas com as quais você lida no cotidiano, você talvez até fique com raiva de Deus. Tem gente que fica com raiva de Deus como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Você precisa agir com sabedoria. Não faça a si mesmo promessas impossíveis de serem realizadas. Mas confie na capacidade que Deus te deu. Deus te deu habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Deus te deu dons e talentos que precisam ser trabalhados, aprimorados, aperfeiçoados. O apóstolo Paulo diz assim: se você tem o dom de ensinar, esmere-se em fazê-lo. Isso vale para qualquer coisa. Se você tem vocação para tocar um instrumento, dedique-se. Pare de perder tempo com bobagem. Pare de perder tempo com besteira. Pare de perder tempo com futilidades que para nada servem. Você pode ter momentos de entretenimento, mas você não vai ficar o dia todo naquela atitude de entretenimento como se nada mais restasse para fazer. Você precisa ter responsabilidade. Não adianta você repetir 1000 vezes que vai conseguir fazer uma coisa. Não, não é assim. Isso não funciona. Seu cérebro não responderá a isso. Você precisa ter compromisso, responsabilidade, atitude. Atitude. Meras palavras repetidas o dia inteiro não mudarão as coisas. Você precisa tomar atitude. Se você é uma pessoa de fé, a melhor atitude que você toma é a oração. Você vai orar, orar e orar sempre, diariamente. E através da oração você obterá muitas vitórias. A Bíblia diz assim, em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, você deve orar. Mas, além de orar, você precisa, como eu já disse, tomar atitude. E eu repito, falar 1000 vezes a mesma coisa, como se aquilo fosse uma mágica capaz de fazer acontecer o que você está repetindo, não funciona. Ore e trabalhe. Ore e obedeça à voz do Espírito Santo. Ore e esteja atento às ideias que o Espírito de Deus coloca em sua mente. Ore e execute as ideias que o Espírito Santo coloca em seu coração.
Quando a gente fala em coração, a gente está falando no centro de comando da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso vale para o aspecto físico, mas também para o aspecto emocional e ainda espiritual. Então, você precisa ser uma pessoa focada, uma pessoa que tenha objetivos, alvos específicos. Mas lembre-se de uma coisa: não tente abraçar o mundo, você jamais conseguirá. Não tente colocar o chapéu além do que o teu braço alcança. Respeite os limites. Respeite a vontade de Deus. Respeite as circunstâncias permitidas por Deus. Respeite a sua própria capacidade e vá aumentando o leque aos poucos, abrindo o leque aos poucos. As coisas não acontecem de uma vez. Deus não criou o mundo de uma vez. Deus não criou o universo de uma vez. Ele foi criando por etapas, passo a passo. E assim tudo aconteceu e ele, na medida em que criava, considerava consigo mesmo: isto é bom, ficou bom. Você precisa aprender com Deus. Este é o modelo. As coisas não acontecem assim de uma forma aligerada, precipitada. Inclusive Salomão escreveu: peca quem é precipitado. Portanto, você precisa ter sabedoria na administração da sua vida. Repetir confissão positiva, achando que isso vai solucionar os problemas? Bom, você deve confessar a palavra de Deus. Você deve acreditar nela, acreditar firmemente. Você deve repetir aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração. Você deve praticar a palavra. Jesus disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Muito claro, não é? A gente precisa obedecer à palavra de Deus. Mas, se você deseja, por exemplo, um carrão, uma Hilux, aqui no interior da Bahia, as pessoas amam carrões como a Hilux, bem diferente das megalópolis como São Paulo. Então, se você deseja uma Hilux e repetir 1 milhão de vezes que vai ganhar uma Hilux, tenha certeza, você não ganhará. Não é assim que funciona. Talvez até você faça um pacto com algum espírito e esse espírito conceda o desejo do seu coração. Depois ele vai cobrar caro por isso. Mas você precisa ter a sabedoria de entender que as rodas custam caro, os pneus custam caro, o seguro é caríssimo, a manutenção, quando necessária, vai custar muito caro, o licenciamento custa muito caro. Então você não tem condição de ter um Fusca e repete 1 milhão de vezes que Deus vai te dar uma Hilux? Será que as coisas funcionam assim mesmo? A Bíblia nos ensina isso, por acaso? Jesus ensinou dessa forma? A gente precisa ter bom senso. A gente precisa entender que as coisas em nossas vidas devem acontecer consoante a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Não é como a gente quer, mas como Deus planejou para nós. Jesus deixa isso muito claro. Inclusive, Jesus orava muito. Às vezes passava noites inteiras em oração. Muitas vezes Jesus se refugiava no deserto, se escondia da multidão para ficar a sós com o Pai. O que é que isso significa na prática? Jesus estava atento à vontade do Pai, sempre desejoso de obedecer a Deus. E ele disse: eu tenho uma comida para comer. A comida que eu tenho para comer, sabe qual é? Fazer a vontade de meu Pai que está no céu. A gente precisa aprender isso. A gente precisa desenvolver o hábito de orar, confiar e aceitar a vontade do Pai. Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja próspero, mas Deus quer que você também seja trabalhador, digno, honesto. Deus quer que você obedeça à sua palavra, e Jesus foi muito claro: vocês pedirão o que vocês quiserem e lhes será feito.
é claro, conforme a vontade do Pai. Mas vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês. Na prática quer dizer o seguinte: vocês podem pedir o que quiserem pedir. O Pai vai atender, mas Ele vai atender conforme a palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele vai atender conforme a sua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa aprender isso na prática. Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, achando que aquilo é muito bom, que aquilo fará muito bem, mas não é assim. Não. Só Deus conhece o futuro. Só Deus sabe realmente o que nos fará bem. Só Deus sabe o que está para acontecer amanhã. Então, não é melhor confiar em Deus e aceitar a sua vontade? Agora, quando Deus coloca em seu coração um projeto e você sente paz e tem a convicção de que aquela ideia realmente veio de Deus, você deve ter coragem, você deve ter determinação, você deve fazer o que tiver as mãos para fazer, porque na sepultura o teu corpo nada conseguirá realizar. Na terra você só realiza através do corpo. O corpo um dia irá para a sepultura, onde não tem obra nem ação, nada. É isso que a palavra diz em Eclesiastes. Faça enquanto você tem condição de fazer, mas faça da melhor maneira possível. Se esforce, seja dedicado, seja responsável, seja compromissado. Tenha responsabilidade com a sua própria vida, tenha responsabilidade com a sua família, tenha responsabilidade com seus filhos. Os filhos dependem de você. Os filhos precisam de você. Você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão? Você está gastando dinheiro que serviria para o benefício da sua família com bebida, drogas, prostituição, adultério, jogos? Você acha que assim está correto? O profeta Isaías escreveu: não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Então, você se sente bem ao trair a sua família, ao trair os seus filhos, permanecendo no bar praticamente todos os dias, gastando dinheiro com a sinuca, com a cerveja, com as piriguetes? Você acha que assim você está agindo corretamente? Você pensa que dessa forma você agrada a Deus? Ou você acha que você jamais terá de prestar contas a Deus? Saiba de uma coisa: você terá de prestar contas a Deus de tudo o que você faz através do corpo, nesta vida, na terra. Porque tudo tem consequências. Para toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, você tem de colher. E se você planta melancia, não espere colher melão. Se você planta abacaxi, não espere colher uva. Você vai colher o que você plantou. Entenda isso. O apóstolo Paulo, falando aos crentes, aos cristãos, ele diz assim: todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para dar contas a Deus de tudo o que houvermos feito através do corpo. A Bíblia diz que nós daremos contas de tudo o que temos feito através do corpo, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tudo virá à tona, tudo está nu e patente aos olhos de Deus e será revelado por ocasião dos julgamentos que Deus tem reservado para as suas criaturas. Ele é o juiz e ele julgará cada um segundo as suas obras. Não se iluda, não se engane. Por último, haverá o juízo do grande trono branco, o juízo final. As pessoas que não comparecerem diante do tribunal de Cristo, elas terão de comparecer diante do trono branco. E elas serão julgadas conforme as suas obras, porque Deus é um ser moral. Deus é um ser moral. E Ele não deixará de julgar, simplesmente porque você acha que Ele não julgará. Ele não deixará de julgar a sua vida,
diante do grande trono branco, simplesmente porque você não acredita nele. Ninguém escapará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O juiz dos vivos e dos mortos se levantará para julgar as nações e julgará cada um individualmente, pessoalmente, na sua particularidade, para deixar muito claro, conforme a Bíblia nos ensina. Então, tenha responsabilidade com a sua própria vida. Tenha responsabilidade e cuidado com as suas ações, com as atitudes que você tem tomado. Decisões decidem destinos. Você precisa agir com responsabilidade, lembrando-se de que você não é apenas matéria. Você é um espírito que voltará para prestar contas a Deus. Um espírito que temporariamente ocupa um corpo de carne e osso, formado a partir do pó da terra, mas que deixará esse corpo mais cedo ou mais tarde para comparecer diante do juiz dos vivos e dos mortos. Lembre-se disso. Seja dedicado, esforçado, leve a vida a sério. Lembre-se de que existe um Criador que também é juiz. E guarde no seu coração este texto que citarei agora. Jovem, alegra-te nos dias da tua juventude. Recreie-se o teu coração durante a tua mocidade. Saiba, porém, de uma coisa: de tudo que você fizer, Deus te pedirá contas. Faça tudo que for agradável aos teus olhos, tudo que for do desejo do teu coração. Faça tudo que você quiser fazer. Você é livre, você tem livre-arbítrio. Você não é um robô, você não é um autômato. Faça o que te vier à cabeça para fazer, o que te der na telha, faça. Mas lembre-se sempre, Deus pedirá contas. E por isso Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.